E assim, eu sei que a gente vai entrar talvez numa questão ainda que é... Ninguém tem a resposta de como isso vai acontecer, mas olhando historicamente em movimentos naturais, a gente está, de fato, próximo de uma potencial revolução na forma como se trata a educação, com a assertividade que a inteligência artificial tem adquirido. Por exemplo, estamos num processo de evolução muito rápido, nos últimos 2 anos, que a inteligência artificial passou ali de passar em uma prova nos Estados Unidos para 2, agora o último já... Passou na OAB aqui. Passou em todas, quase as provas do mundo. E cada vez mais eu tenho lido matérias, por exemplo, e aí, de novo, vamos primeiro tratar o que deveria ser o potencial de qualidade que todo ser humano merece, depois para as realidades que a gente enfrenta para fazer isso acontecer. Por exemplo, imagina que existem muitos gênios no Brasil. Gênios que às vezes têm 6 anos e estão no interior do Piauí. E ele é um menino gênio, que dá para descobrir no comecinho da educação dele lá. O ChatGPT, por exemplo, ele consegue indicar não a aula como um todo, porque isso jamais vai ter, ele precisa de um tutor ainda para isso, mas ele consegue indicar uma formação específica para gênios de 6 anos. Então, cada vez mais, nós seres humanos, a gente vai ter o potencial de criar rotas para que a gente tenha aprendizado. Isso no Brasil hoje ainda está muito excludente a quem tem um computador, com internet, com taxas que variam, às vezes, para uma inteligência artificial dessa de até $40 mensais. Então, existe uma bolha assim. Mas isso vai pôr ainda mais pressão na precarização dos professores. Que de um lado eles têm esse recurso, eles também podem usar isso, mas de outro, eles têm muitas vezes ainda uma dificuldade para conectar o aluno, que muitas vezes não sabe nem interpretar um texto, com esse negócio. Tanto que assim, o que você vai mais ver fora do Brasil, quando você fala de inteligência artificial, são pessoas usando para o bem. No Brasil, só viraliza a pessoa que faz uma pergunta idiota, aí o inteligente dá uma resposta idiota, aí fala, olá, que burro que é a inteligência artificial. Porra, tá usando errado. Qual que é a sua visão em relação a essa revolução potencial que, se não for cuidado de baixo, vai vir de cima e vai atropelar, como todas as outras fizeram? Como o próprio Uber, como a própria revolução industrial, a revolução da informação. É muito difícil lutar contra. Como que você vê isso acontecendo nos próximos anos? Isso já está acontecendo, porque não de forma espontânea, mas dentro das instituições privadas que estão transformando cada vez mais parte do currículo em EAD. Então, fazendo o ensino à distância, certas matérias, para poder reduzir os custos e precarizar cada vez mais a mão de obra do profissional. Então, o profissional vai lá, grava um vídeo, esse vídeo é usado várias vezes, é como se fosse uma extração máxima da mão de obra do profissional. A respeito da minha opinião sobre uma revolução no ensino. Eu, como professor, acredito que não existe nada até então que substitua professor em sala de aula, que substitua a figura de um bom professor. Por quê? Concordo. Porque a gente nunca pode esquecer que a educação não é só um processo acadêmico, mas ela é um processo social. Por isso que nós, professores, nos opusemos também. Eu faço oposição a homeschooling. Muito homeschooling. Porque eu acho que... Perde contato social. O quê? Perde o contato social. Exato. A questão é... A formação na primeira infância e na adolescência tem que ser essencialmente social. Principalmente num país como o Brasil, gente. Principalmente num país como o Brasil, que é um país desigual, racista, com muitas diferenças. Você não permitir que uma criança entre na escola e tenha contato com o diferente, tenha contato com o contraditório, nesse período, é muito detrimental. O conteúdo você consegue recuperar, mas essa formação, nessa janela de oportunidade que a gente tem na infância e na adolescência, é muito difícil de recuperar. Então, esse processo de socialização é imprescindível e insubstituível. Por isso que a gente não acha que essa ideia de fazer uma educação à distância muito elaborada, muito arrojada, é algo tão revolucionário assim. Porque, na verdade, a gente já tem a saída nas nossas mãos. É bons profissionais, valorizados e qualificados, com uma estrutura para poderem ministrar da maneira como se deve ministrar, que é através de um processo socializante. E isso a gente viu que a internet não consegue remediar tanto com a pandemia e com o ensino à distância. Assim, eu acho que no futuro a gente vai ver o dano que a pandemia causou na formação dos brasileiros. Eu fico imaginando o que foi
estar em período escolar nos anos que era, na maior parte, a distância, gente. A falta de contato humano, a falta de contato com os professores, de estar naquele ambiente, de conseguir dialogar, de conseguir ver o diferente, deve ter sido uma coisa muito... que vai causar um dano muito profundo Sim. nessas pessoas de verdade, sabe? O que eu sinto é que talvez a gente precisasse ter alguns professores, talvez, mas... E quando eu lembro da minha história na escola, por exemplo, eu lembro muito de os professores que eram meio mentores para mim. Então... Participavam da sua vida além da... Não, é porque acho que tem pontos de vista diferentes. Então, de um lado, sim, me preocupa muito essa educação individual, cada um faz uma coisa e pode, inclusive, cair em vieses ou bias que E vão só ser... com um processo acadêmico. Exatamente, sabe? Um piores. processo de acúmulo de conteúdo e não de formação como pessoas. De outro, ainda existe também em algumas matérias ou em algumas, na verdade a maioria delas, as pessoas elas estão na mesma sala, elas não têm nem as mesmas predileções, nem as mesmas velocidades. Então, por exemplo, eu tive uma escola que eu considero muito boa, porque eu podia estudar não só de manhã, mas quase que um período inteiro ali, fazer fanfarra à tarde, no interior de Indaiatuba, do interior de São Paulo, aqui em Indaiatuba. Escolinha pequenininha, custava R$300 por mês, mais ou menos hoje, então barata, uma escola barata, mas mais paga. Privada. Só que eu tinha um professor, por exemplo, que gostava muito de matemática, muito. E o professor Jota, e eu era muito bagunceiro, eu era o cara que não tinha problemas com nota. Do fundão, turma do fundão. Não era nem fundão, não, mas não tinha problema com nota, mas sempre era chamada porque eu atrapalhava os outros. Até que acho que, por sorte, ali, quando ainda estava no meio da adolescência, eu encontrei o Jota e ele aprendeu a lidar comigo. Então, assim, eu chegava já matemática, eu sabia já muito fácil. Assim, ele ia dar matéria, eu já tinha visto, porque eu me interessava em casa. Então, era o cara que, para matemática, eu estudava a aula que o professor ia dar antes da aula. Que também, vamos dizer que isso aí quem faz hoje em dia... Não é muito assim, não. Né? Então, orgulho dos professores, hein? Nessa matéria. Por isso que eu falo desse exemplo dele. Só que ele aprendeu com isso, então que, para mim, na matemática, ele foi meio que um mentor. Então, em vez de dar aula, para mim, ele falou assim, não me atrapalha na aula, deixa eu dar aula pros outros. Mas eu vou te falar o seguinte, pega essa equação aqui, que é uma equação que vale $1 milhão, ela nunca foi resolvida por ninguém. Você resolver, você tentando lá. E aí... Você reparou no que você falou? Você falou, ele aprendeu comigo. Isso é fundamental. O professor aprende. O professor aprende com o aluno. O aluno não é uma tábula rasa que entra pela porta e você vai moldar. Uhum. Eu aprendo horrores com os meus alunos. Os alunos entrando na sala de aula, eles trazem a cultura deles, a formação deles, o ponto de vista deles, os interesses deles. Então, isso é uma relação de diálogo. Não é só uma relação de poder. Apesar de ter que existir, sim, uma relação de poder, porque aluno, às vezes, é um bicho difícil. Então precisa. Eu não tô falando assim, todos vamos se abraçar. Não, precisa. Eu acho que tem que ter uma relação de autoridade. Mas é uma autoridade carinhosa. Uma autoridade que tenha um ponto de vista positivo e não negativo. Porque tem muito professor que é vingativo, que gosta de prejudicar o aluno e não consegue enxergar muita raiz da questão, muitas vezes por falta de formação adequada. Não é só por maldade. Sei disso. Mas Eu por tive não um professor terem- de sociologia desse aí. Que gostava de... Que me fez Sabe aquele pegar professor DP? que chega na aula e fala assim, na minha prova aqui ninguém vai passar. Pô, parabéns, você é um péssimo professor, sabe? Você tem que todo mundo passar, né? Na Você minha... tem que fazer todo mundo passar, sabe? É verdade. E aí, até tem uma das coisas que uns professores que eu estudei defendiam era você refazer a prova. Você faz a prova uma vez, ela vai, volta e você refaz. Por quê? Porque na escola, uma das coisas que é um problema é que a gente não tem o direito de errar. Quando você erra na prova, você fala assim, porra, fui mal. Guarda na gaveta e no máximo faz uma recuperação que é outra prova. Surpresa. Quantas vezes na escola você refez o que você já fez? Tem que fazer um negócio, volta e faz a mesma coisa. E aí, alguns professores falam assim, mas assim todo mundo vai passar. Exatamente. Que bom, né? Que bom, Exato. que bom que seria. Eu posso dar um exemplo também disso aí? Na faculdade já, um professor Paulinho, de produção operacional. Salve, Paulinho. Tinha uma questão lá, a prova dele era uma questão só, era um simplex que você tinha que resolver, né? Na parte de Na produção história isso é operacional. muito comum também. Nossa, E aí, né? Não é simplex. cara, complexo, e assim, eu gostava também da matéria dele, então eu falei assim, cara, eu vou escrever como se fosse uma resposta tipo do Wikipedia. Tipo, pondo todas as linhas, etc, etc. Escrevi a linha a primeira assim, e na hora de passar e começar a resolver, eu errei o menos. Na primeira linha, tinha um menos. O engenheiro civil sabe disso. E aí eu fiz, pum, tudo bonitinho, cheguei na resposta. Errei, obviamente, 100%, né?
Mas ele deu também o trabalho de fazer, se eu te fosse o menos na primeira linha, porque era tipo muito extenso, eram 4 páginas de contas ali pra chegar na condição. Ele fez, ele fez e me deu 9,5. Ele falou assim, ó, tirando essa primeira linha que você copiou errado, claramente eu tinha copiado pra, tipo, logo, tá escrevendo um texto assim, até na matemática, escrevendo um texto. E eu lembro disso. Essas formações também me ajudaram a hoje aprender a separar erros. Ele tá interessado no teu raciocínio, não na resposta, né? O que mudou a minha vida foi o laboratório de pesquisa da USP. Porque foi a primeira vez que eu tive que fazer um trabalho acadêmico que foi passar por um crivo e foi devolvido repleto de críticas. É como o Roncaglia falou, é uma máquina de moer egos, assim, a pesquisa acadêmica. E eu tive que refazer com lágrimas nos olhos, lambendo uma barra de manteiga congelada num banheiro, sabe? Porque é muito Bem duro. específico. Que delícia. É muito duro você ouvir essa crítica e ter que lidar com ela, sabe? De tipo, eu lembro do que o meu orientador falou. Do seu artigo nem o título serve. Ele falou isso pra mim. Nossa, doloroso. Mas aí eu tive que encarar isso, sabe? E aí é um exercício intelectual muito rico. E isso é uma das coisas que a gente gostaria de poder aplicar na escola. Que é você refazer e aprender e ter o direito de errar. Sim. É simplesmente isso, é ter o direito de errar. Tudo na vida a gente aprende errando, menos na escola. Recadinhos